professores! Sou a professora Raquel Monteiro e estamos aqui no nosso subsídio bíblico e doutrinário do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título A Realidade Bíblica do Casamento. Nosso texto principal está localizado em Marcos, capítulo 10, verso 9, que nos diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O nosso resumo da lição nos diz assim: o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Nossos objetivos principais são mostrar que o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, saber como deve ser o tratamento entre o casal, ressaltar algumas importantes questões do casamento. Nossa lição também apresenta 3 grandes tópicos. 1. O que é o casamento? O 2. O tratamento entre o casal. E, por fim, o 3. Outras questões sobre o casamento. Caro professor, a lição desta semana é uma lição muito importante, né? Uma lição bem solicitada por alguns jovens, pois alguns, que estão em fase de preparação para esse momento, a construção da sua família, a finalização de uma etapa, que é a conclusão ali da adolescência, início da vida adulta e também preparação para o casamento. Então é uma lição que traz bastante subsídios para que os jovens, cristãos, sejam aí fortalecidos com os princípios da palavra de Deus. E é importante, nesse momento, o professor trazer aqui alguns pontos, ressaltando aí a importância deste matrimônio, deste casamento à luz da palavra de Deus. A nossa lição tem como texto bíblico principal o livro de Marcos, capítulo 10, os versos do 1 ao 9. Você pode realizar essa leitura de forma alternada, ou ainda voluntária com seus alunos. E aí, a introdução, o autor vai apresentar, o conceito de casamento, o que é essa definição. E aí a gente pode pensar, mas é muito óbvio, trazer a definição de casamento. Todos sabem o que é o casamento. Mas um ponto importante aqui é que é a definição à luz da Bíblia, É importante mostrar essa união entre o homem e uma mulher com a intenção de criar uma nova família na sociedade. Então Deus abençoou o homem e a mulher e pediu, que eles multiplicassem, que eles crescessem, e isso se dá através do casamento. No livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 24, nós temos aqui esse trecho, vou ler, é importante, e ele inclusive é retomado na nossa lição principal, a nossa leitura em classe, a nossa leitura principal, ele é retomado. Mas eu vou ler aqui a primeira vez que ele é citado na Bíblia, que fica em Gênesis capítulo 2, verso 24, que nos diz o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus, desde o princípio de tudo, ele queria, desejou a união entre o homem e uma mulher para que fortalecessem entre si e criassem uma família e se amassem, e se respeitassem. E aí na nossa leitura em classe, ele diz aqui, Marcos, o 10, no verso 7 e o 9, ele repete, ele retoma, o trecho de Gênesis e diz mais uma vez: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Aqui, esse trecho ele é retomado por Jesus, e ele traz esse subsídio lá do Antigo Testamento para reforçar que mesmo no período da graça, que não era mais a lei, a palavra do Senhor ainda estava em vigor e precisava ser honrada e obedecida, No nosso subtópico 2, ele vai falar aqui sobre Deus e o casamento, E fala que o casamento é uma instituição divina, criada e desejada pelo nosso próprio Deus, E aqui ele vai citar
a passagem, né, no livro de Malaquias, mostrando que o Senhor muito se entristeceu, né, e chegou a rejeitar, né, o povo, porque estava havendo um processo de adultério, né, de traição. E ele descreve aqui, o profeta, né, diz aqui no trecho: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal. Então o Senhor, ele criou a instituição, o matrimônio, né, para que os dois, o homem e a mulher, fossem unidos e eles pudessem contar com a fidelidade conjugal um dos outros. E por essa razão, Deus havia aqui rejeitado, Deus havia se entristecido com tal atitude. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de compromisso. E aqui é importante você ressaltar para os seus alunos que o compromisso não é só entre eu e Deus, mas sim entre eu e aquele cujo qual estou fazendo a aliança, né? Quando eu coloco uma aliança, né, o símbolo ali do noivado, eu estou me comprometendo com o outro de forma a manter a palavra. E se é o caso com essa pessoa, é importante que nos votos matrimoniais eu garanta a minha fidelidade na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. E é importante, né, esse passo. Então, Deus está no casamento. Deus é o centro do casamento. E aí, para fechar, ele diz no subtópico 3, a bênção para aqueles que casam, né? Então, da união, né, do casal de Adão e Eva, Deus permitiu, né, que se propagasse toda a humanidade. Então, percebam que mesmo Adão e Eva, né, tendo pecado, tendo aí comido do fruto proibido, o Senhor, ele castiga, o Senhor, ele traz a dor, mas ele não desfaz o casamento. Ele pelo contrário, né? Ele diz que a mulher vai ter os filhos com as dores aumentadas. Ele propõe que o homem coma do suor do seu trabalho, mas em nenhum momento Deus diz: olha, cada um agora vai para o seu canto porque esse casamento não deu certo. Não, de forma alguma. Ele abençoa, né, Adão e Eva ali naquele momento, e mesmo quando eles saem do jardim, eles continuam, né, a sua vida. E eles tiveram filhos, e os filhos são as bênçãos, né? Os filhos são heranças do casamento. Então é importante deixar destacado aqui que o casamento é visto como bênção da parte de Deus. E aí no nosso tópico 2, né? O tratamento entre o casal, é importante aqui frisar esse ponto, porque ele passa para o segundo passo, né? Então, a gente mostra para o jovem que o casamento é uma instituição divina, que ele deve buscar o casamento, né? Sentir, né? Caso sinta a necessidade de casar, de ter a sua família, mas posteriormente a isso nós temos o tratamento entre o casal. Então, é muito importante que após o altar, né, após o momento de trocas de aliança, trocas de voto, os jovens saibam se comportar diante desse compromisso tão sério que é o casamento, né? E aqui o autor, ele vai trazer alguns pontos. Ele diz que Cristo, ele fez grandes milagres e iniciou seu ministério por um casamento. Por aí nós tiramos a importância deste evento na vida de um jovem, de uma jovem. E ele traz alguns pontos aqui, né, sobre os tratos, né? Ele traz aqui no subtópico 2 o trato com a esposa. Ele vai falar sobre alguns pontos: o amor, a honra, a proteção. Todos esses pontos aqui estão subsidiados na palavra de Deus. No capítulo de Efésios 5, o apóstolo Paulo, ele destina todo um trecho para orientar homens e mulheres, maridos e esposas no proceder. Então veja, é tão importante o matrimônio, o casamento, que o apóstolo Paulo, para o momento da sua escrita de orientações espirituais, doutrinárias, para falar especificamente sobre o casamento. Então ele fala, né, como o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja a responsabilidade deste marido, né? Assim como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo nos amou? Cristo nos amou morrendo na cruz por nós. E aí ele compara,
né, ele diz que o homem deve ter tal amor semelhante ao amor de Cristo. Veja que interessante. Então, é elevado ao alto nível. Isso você precisa dizer para os jovens alunos, né, que é uma decisão muito séria. E a partir daí, a esposa, né, quando o jovem escolhe a esposa escolhe o jovem, né, um jovem para casar, o marido, ele passa a ser parte tão importante que ele é capaz de dar a sua vida. Então é importante esses elementos, o amor, a honra, a proteção. E da mesma forma ele vai falar no subtópico 3 para a esposa, né? Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, achou benevolência do Senhor. E isso é um livro de Provérbios. No livro de Provérbios nós temos vários trechos muito importantes, não vou ler todos aqui, em especial Provérbios 31, a partir do 10, que ele vai destacar a importância da mulher virtuosa, né? E aí o professor vai destacar aqui para as jovens, quais são as características que uma jovem cristã deve ter para alcançar o casamento, ou caso ela já tenha casado, né, ela venha desenvolver essas habilidades descritas em Provérbios 31. E ele vai dando aqui algumas regras de convivência, mostrando o valor da submissão, né, que fala não uma palavra hoje como muitas pessoas entendem de forma pejorativa, mas sim submissão, estar debaixo de uma missão junto com o marido, junto com o cônjuge. Quando Deus resolveu criar o homem, ele diz que irá fazer uma adjuntora idônea. Então, ad é uma palavra, é um prefixo que fala sobre lado a lado, adjuntor, ou seja, aquela pessoa que está ao lado. Por quê? Porque seria um acompanhamento auxiliador, aquela pessoa que está ao lado para prosseguir, para ajudar. Então é importante o professor destacar para as jovens meninas, né, que têm intenção matrimonial, que Deus trouxe ali um papel, uma função especial, e a mulher não pode fugir disso se ela quiser ser feliz no seu casamento. Deus deixou princípios para os nossos jovens, e que se esses princípios bíblicos forem seguidos, né, eles terão frutos, eles serão felizes, né, eles darão frutos. E aí o autor ele traz um subsídio bem interessante, né, a partir do subsídio 2, que ele diz, né, que é um momento aqui de discussão, mostrando o que hoje, nos dias atuais, pode de fato afetar, né? O que atrapalha um casamento hoje. E aí ele elenca 7 pontos, eu não vou destacar aqui devido ao tempo, né? Mas ele vai mostrando que tem algumas coisas que se pratica, né, infelizmente, nos dias e que estragam os casamentos. Então, para que o jovem venha observar. E aí, qual é a grande importância dessa lição? É preparar este jovem, de acordo com os princípios bíblicos, esse jovem, essa jovem, para que ele entre no casamento sabendo como tem que se conduzir conforme a palavra de Deus. Esse é o nosso foco, porque se nós, enquanto professores, enquanto igreja, orientamos os nossos jovens sobre as escolhas, sobre o comportamento, sobre as decisões que eles devem tomar à luz da Bíblia, claro, todos estamos suscetíveis ao erro, mas é menos provável que ele vá cair nesse erro se ele já foi orientado a não executar. Nós sabemos que o casamento ele é instituído por Deus, mas ele é realizado por pessoas humanas e falhas, e ele pode sim haver problemas, mas que quando nós olhamos à luz da palavra e quando nós entendemos que marido e mulher têm funções diferentes que se complementam dentro de um casamento, eles terão grandes chances de ter um casamento saudável, feliz e com a presença de Deus no meio deles. E aí o nosso tópico 3 vai falar sobre algumas questões do casamento, né? Ele vai falar algumas perguntas que alguns jovens realizam, né? Por exemplo, sobre a morte, né? O apóstolo Paulo, ele diz que a morte, ela é um ciclo que encerra o casamento, né? O ciclo do casamento ele é encerrado pela morte. Então, se alguns, né, casados, claro, demoram e perdem o cônjuge já na velhice, outras pessoas, infelizmente, perdem os cônjuges
de forma mais rápida, né, mais trágica, ainda na sua mocidade. E o apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações e ele diz que em falecendo um dos componentes, um dos cônjuges, o outro cônjuge, o viúvo, ele é livre. Ele é livre. E aí ele pode permanecer do jeito que está e se dedicar às coisas de Deus, ou ainda ele é livre para escolher alguém no Senhor, ou seja, alguém que seja também cristão, para compartilhar uma nova vida. Ele tem todo o direito de fazer isso. Isso é uma questão que alguns jovens podem estar perguntando para vocês, se a morte permite de fato a um novo casamento, né? E aí é importante também destacar outro ponto que é muito comum nos dias atuais, hoje está acontecendo muito, que é o divórcio, né? Em que situações a Bíblia permite ou indica o divórcio? Aí a Bíblia indica o divórcio? Sim, nós temos situações que a Bíblia, ela indica o divórcio, né? E aí seria, em caso aqui, né? Na nossa página 49 diz: mas Jesus deixou claro que o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas era uma exceção. Ou seja, a traição, o adultério, ele é um motivo, né, fundamentado pela palavra de Deus que dá direito ao divórcio, né? Por quê? Porque aqui está dizendo que em caso de infidelidade conjugal, o outro cônjuge pode decidir, né, se separar. E aí é muito importante que o motivo pelo qual há muitos divórcios hoje não é a infidelidade conjugal. Algo que é muito comum é a chamada incompatibilidade de gênero. Horas, eu não me dou bem, eu não vou ficar com essa pessoa porque eu estou me sentindo mal. E aí não há o desenvolvimento a reciprocidade, o desenvolvimento do casal juntos. Então muitos casais se separam porque não tem a paciência de desenvolver um no outro habilidades emocionais para lidar com as dificuldades do casamento. E aí é muito importante que o professor traga essa visão, essa fala para os seus alunos, para que eles venham compreender de que o casamento ele tem as suas dificuldades, mas é possível sim ser feliz, é possível estar juntos durante toda a vida sem precisar do divórcio, porque o divórcio é um caso extremo, um divórcio é indicado em situações radicais, né? E aí muitos jovens com essa visão, e aí jovens mais seculares, mundanos, eles não têm essa visão e diz que, por que eu vou casar e ficar na dúvida se eu vou separar ou não, é melhor morar junto, né? E aí, lamentavelmente, isso é algo que tem crescido, né? Dentre as pessoas, e muitas pessoas começam a ter uma visão naturalizada do morar junto. Porém, diante de Deus, nós sabemos que Deus não aprova, né? Porque esses jovens, esse casal está em fornicação. Então, a conduta correta é se organizar para casar. Se nós recebemos na nossa igreja um casal que aceitou a Cristo e eles moram juntos, o ideal é, com o passar do tempo, organizar esta situação, né, conjugal. De que forma? Realizando o casamento perante os homens, para que isso se efetive de forma oficial, né? Então é importante observar isso. E aí, o próximo tópico, né, o próximo subtópico, ele vai falar alguns pontos relacionados exatamente aos motivos, né, do divórcio. Aí ele fala a bigamia, poligamia e o concubinato, e ele fala, né, que a bigamia é o ato de se adquirir um novo matrimônio, né, sem que o anterior tenha se encerrado legalmente. Então, aconteceu o divórcio, aliás, aconteceu a separação sem o divórcio e a pessoa já está com outra pessoa. Isso seria bigamia, não é indicado pela palavra de Deus, né? A poligamia, da mesma forma, poligamia é quando a pessoa tem várias pessoas, mesmo sendo casada, possui outras pessoas, né? Não é visto por Deus de forma correta, é considerado pecado, né? E ele diz aqui que o concubinato nos tempos bíblicos se concretizava quando as mulheres eram compradas ou raptadas, ou mesmo quando se tornavam prisioneiras de guerra e eram obrigadas a se tornar esposa de homem já casado, né? E aqui ele vai falar que no Brasil a relação entre duas pessoas que não podem se casar por impedimento legal
tornando essa relação ilegítima, né? Então esse concubina, né? Lembra que era concubina? Que eram essas mulheres que estavam ali desfrutando como se fosse uma esposa, entretanto não eram, né? Então isso era muito comum ali naquele período. Inclusive o casamento, na época da Bíblia, ele tinha diferenças da época que é hoje. Vai dizer assim, então tem que manter a mesma forma. Não, os princípios de Deus permanecem os mesmos, né? Mas há uma diferença entre o casamento. Então é importante o jovem, né, ser orientado nisso para que ele possa realizar um casamento saudável. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, veja só o que Deus fala sobre a poligamia, a bigamia e o adultério, né? Ele diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, o Senhor fala claramente sobre a sua posição, a sua indicação doutrinária, né, e orientação e princípio bíblico para o casamento saudável, né? Então é venerado, é algo sagrado o matrimônio entre duas pessoas de forma pura, onde não há lugar para o adultério, onde não há lugar para a mácula, a mancha, a destruição advinda do adultério, da traição. Então Deus, ele vê isso, né, com um olhar de pecado mesmo, porque é pecaminoso esse ato, né? É tanto que é permitido o divórcio em caso de situações de adultério, porque Deus não tolera. Mas é importante cada jovem observar que ao se casar, ele deve se manter puro, deve se manter fiel à sua esposa, e a sua esposa deve ser fiel ao seu companheiro. Caro professor, você já realizou o seu momento EBD na sua congregação? Se ainda não realizou, pode realizar. Nós temos aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que o nosso dirigente nos permite em divulgar a EBD para os jovens, para toda a igreja, convidando a participarem da EBD. Então, não deixe de fazer a EBD. Sempre que puder realizar essa EBD, ou fazer uma visita aos jovens na oração da mocidade, no ensaio, em algum momento que você possa convidá-los, você pode realizar o momento EBD e enriquecer ainda mais a sua sala de aula. Não deixe de fazer o momento EBD. Agora as nossas dicas didáticas e pedagógicas, né, do nosso estudo para professores, voltados para a nossa lição, né, 7. Nossa lição 7, ela tem como foco, como já vimos aqui, o casamento, né? E aí a orientação didática proposta pelo autor é muito interessante, né? Ele traz aqui uma proposta de dividir 3 grupos, né? De mostrar algumas ideias erradas que já existem, né, do casamento nos dias atuais, e pede que os alunos refutem tais ideias. E o professor vai escrever para que os alunos possam discutir e irem refutando essa postura atual das pessoas sobre casamento, né? Posturas aí de pessoas que não conhecem a palavra, não têm o subsídio da palavra. E por falar em subsídio da palavra, nós trazemos uma dica pedagógica novamente. Eu sempre trago aqui a nossa declaração de fé. O que é a declaração de fé? Que é os nossos princípios bíblicos que estão aqui bem resumidinhos, organizados, sintetizados para nós. O que a nossa declaração de fé nos diz sobre casamento? Nós vamos ver que na página 204, né, em diante, 205, 206, ele vai trazer aqui o conceito de família, casamento, né, falando sobre o matrimônio, trazendo alguns pontos que nós já discutimos aqui, né? E ele diz: alegre-te com a mulher da tua mocidade. Traz vários versículos que subsidiam e orientam biblicamente, doutrinariamente, a forma como se deve conduzir o casamento cristão. Então você pode levar um trecho, né, a partir da página 204 para estar apresentando para os seus alunos e mostrando que o casamento é tão importante que ele é ponto de pauta, ele é ponto de discussão na declaração de fé, ele é doutrinário, né? Então é importante você trazer. E a nossa última dica, né,
nossa última dica de aula é exatamente a aula, o momento, a dinâmica, né, que nós sugerimos, já que os alunos estarão em grupo, né, você pode realizar essa atividade e posteriormente seguir a próxima. Então, se vai listar as atividades errôneas de um casamento não cristão, o que seriam essas ideias erradas? Seria interessante os jovens que ainda não têm, né, essa prática, né, do casamento, não estão voltados ainda para esse elemento, né, essencial que Deus traz aqui para o homem e a mulher. É interessante que esses jovens levantem elementos sobre os pontos principais, né? O que eles desejam e esperam de um bom casamento. Quais são os elementos de um bom casamento? Então, você pode pedir aos alunos que eles escrevam elementos de um bom casamento. Eles podem citar exemplos e embasar na palavra. E depois o professor fará um apanhado geral mostrando que os jovens precisam conhecer os elementos de um bom casamento para que tenham garantia, né, de que ao casar possam praticar tais ações e obter sucesso aí no casamento, que eles sejam felizes à luz da Bíblia e abençoados por Deus. Então foram essas nossas dicas bíblico-didáticos e pedagógicos do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma boa aula no domingo.